O objetivo dessa aula é corrigir alguns exercícios. Vamos corrigir esse exercício aqui, ó. A seguir, está indicado o perímetro de um pentágono regular em função da medida em centímetros do seu lado. Então, ó, essa tabela aqui tem duas colunas. A primeira coluna aqui, ó, representa a medida do lado do pentágono, tá? O lado mede 2, 4, 5,5 e 8. E esta coluna aqui, o perímetro, tá? O perímetro aí. E o perímetro está indicado em função da medida do lado, tá? O perímetro é em função, né? O perímetro aqui, ó, é em função da medida do lado. Essa informação é importante. Isso aqui é um pentágono, tá? Eu desenhei aqui em laranja, ó, aproximar bem aí para conseguir enxergar bem. Isso aí é um pentágono para quem não sabe, tá? Aí a letra A fala assim: dado um pentágono regular de lado 13 centímetros, determine o seu perímetro. Então, olha só. O perímetro é dado em função da medida do lado do pentágono. Então, ó, graças a essa informação, a gente sabe o seguinte, que quando a medida do lado do pentágono é 1, o perímetro dele é 5. Aí você vai perguntar, nossa, mas você é o gênio da lâmpada para saber isso? Porque não tem aqui na tabela. Não tem aqui na tabela que a medida do quando o lado vale 1, o perímetro vale 5. Mas você, que é um ser inteligente, uma pessoa inteligente, você vai tentar descobrir. Se quando a medida do lado do pentágono é 2, o perímetro é 10. Quando eu dobro a medida do lado, o perímetro dobra também. Então, se a medida do lado do perímetro for 1, o perímetro vai ser 5, né? Se é 2, o perímetro é 10. Se fosse 3, a medida do lado, o perímetro ia ser 15. Quando é 4, a medida é 20. Se fosse 5, a medida seria 25. 5,5, a medida é 27,5. 8, a medida é 40. Então, quando a medida do lado do pentágono é 1, o perímetro dele é 5. Então, quando o lado é 13, a expressão que determina o perímetro é essa daqui, ó. 13 vezes 5, né? 13 vezes 5, porque é o perímetro do pentágono quando a medida do lado é 1. Só que aqui agora a medida do lado é 13, né? Então, você multiplica 13 por 5, que vai dar 65. Então, é 65 centímetros que o perímetro do pentágono tem quando o lado mede 13 centímetros. Aí a outra pergunta: qual fórmula a seguir permite calcular o perímetro P do pentágono regular em função da medida L do seu lado? Bom, é em função da medida L do lado. Ele deu aqui 3 opções, certo? Foi dado aqui 3 opções. Então, o que você, um ser inteligente, tem que fazer? Isso aqui, esses valores aqui, são da medida do lado, né? E o L aqui, ó, esse L é justamente a medida do lado. Então, substitui esse L aqui por 2. Se você substituir aquele L lá por 2, o valor tem que dar 10. Se não der 10, essa função não é. Então, substitui aqui, ó. Vai ficar 1 quinto vezes 2. 1 quinto vezes 2 é 2 quintos. 2 quintos é 0,4. 0,4 é igual a 10? Não. Então, essa daqui não é a expressão correta. Aqui de novo, o perímetro em função da medida L. Substitui o L aqui, ó, calcula o P de 2, né? Joga 2 aqui no L. Jogando 2 no L, o valor que tem que dar é 10. 5 mais 2 dá 10? Não, dá 7. Então, essa função aqui também não é a fórmula que permite calcular o perímetro do pentágono em função da medida L. Vamos ver essa. Pega essa expressão aqui, ó. Substitui o L por 2. Vai ficar 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10? Dá. Substitui o L por 4.
5 vezes 4 dá 20? Dá o valor que aparece aqui? Dá. Então, essa daqui é a expressão, tá? Eu fiz com mais de um valor porque as outras logo de cara já não deu certo, né? Então, nem precisa testar os outros porque tem que todos os valores dar certo. E se você substituir todos esses valores aqui, ó, nesse L, vai dar o valor aqui do perímetro, tá? Porque o perímetro é dado em função de L. Então, se você substituir os valores do L, né, que é o lado, você vai obter o perímetro, ok? Segundo exercício aqui, ó. Qual a lei de formação da função afim tal que f de 1 é igual a 2, quer dizer, f de menos 1 é igual a 2 e f de 1 é igual a 0. Bom, o que esse exercício quer? A lei de formação da função. A lei de formação da função é a gente identificar, né? É a gente determinar os valores de A e de B. A forma genérica da função do primeiro grau é essa aqui, ó. F de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. A gente usar f de x ou usar y dá no mesmo, né? Eu já venho falando isso aqui desde a playlist de função. Então, ó, o enunciado do exercício me deu que o f de menos 1 é 2. Então, ó, o f de menos 1 é 2, isso implica que a forma genérica da função é ax mais b. Então, eu vou substituir o valor do x aqui, ó, tá vendo? O x é o valor que vai dentro do parênteses. Eu vou substituir por menos 1, que é o valor que está aqui dentro do parênteses. Então, eu vou tirar o x aqui, ó, e botar menos 1. O a e o b eu vou copiar. Então, vai ficar a vezes menos 1 mais b. E eu igualei a 2. Por que você igualou a 2? Porque 2 é o valor que está aqui, ó. Tá vendo? O valor da função do ponto menos 1 é igual a 2. Então, esse 2 eu mantenho ele igualado aqui. Ok? Se fosse igual a 3, igual a 4, igual a 5, seria igualar aqui. Igual a 3, a 4 ou a 5. No caso é 2, então igual a 2. Ok? Aí você faz a conta. A vezes menos 1 mais B. A vezes menos 1 dá menos A. Mais B, copio mais B, igual a 2. Tá? Copiei o resto e resolvi a operação aqui. Então, me deu essa equação aqui. Então, deixa ela aí quietinho e vamos para o próximo. F de 1 é 0. O enunciado do exercício deu também. Ó. Ele deu o F de menos 1 e o F de 1. F de 1 é 0. Isso implica que eu vou substituir de novo aqui o x, ó, que é o valor que vai dentro do parênteses, por 1 agora. Ó, é o valor que está aqui dentro do parênteses. Substituir o x, né, era a vezes x. O valor que está dentro do parênteses é 1, então fica a vezes 1 mais b. Igual a 0, né? Ó, de novo, iguala sempre ao número que está aqui. Nesse caso aqui está o 0, então igual a 0. Aí eu faço a conta de novo. A vezes 1 dá A. O mais B eu copio e igual a 0 também. Então tá aqui, ó, A mais B igual a 0. Então eu tenho essas duas equações. Menos A mais B igual a 2 e A mais B igual a 0. Isso vai me dar um sistema, ó. Menos A mais B igual a 2, A mais B igual a 0. Bom, para a gente resolver esse sistema, a gente tem que cancelar uma letra, né? Para poder substituir. Cancela uma letra, acha ela para poder substituir em uma das duas equações para achar a outra. Esse sistema é um sistema que já, por si só, já facilita a nossa vida. Porque você lembra que quando a gente vai, em geral, né, quando a gente vai tentar isolar uma letra, dificilmente acontece isso, dela já se cancelar aqui sozinha, né? Ó, esse menos A com esse A já cancela e só me sobra o B. E aqui, só por isso, eu já não preciso multiplicar por menos 1, multiplicar por algum número que cancele uma letra, né? Porque a gente resolve um sistema assim, né? Um dos jeitos que tem de resolver um sistema é assim. Então, aqui, ó, o A, ele já cancela sozinho. Esse sistema eu só coloquei aqui para poder explicar isso e não ficar as contas aqui. Eu só botei o sistema sozinho e coloquei ele aqui de novo. Tá? Ó, menos A mais B igual a 2, A mais B igual a 0. Mesma coisa. Menos A, aí eu somo, né? Ó, eu somo o sistema. Menos A mais A dá 0. 1B mais 1B dá 2B. 2 mais 0 dá 2. Então ficou 2B igual a 2. Aí esse 2 está multiplicando B, ele passa dividindo, vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, ó, B é igual a 1.
Aí a gente substitui o valor do b em uma dessas duas equações, tanto na primeira quanto na segunda. A segunda é mais fácil da gente substituir o valor, mas eu peguei a primeira aqui para ficar nítido isso para vocês, que pode pegar qualquer uma das duas equações. Então, pegando a primeira, ó, menos a mais b igual a 2. O valor do b é 1, vai ficar menos a mais 1 igual a 2. Isso aqui é uma equação do primeiro grau simples, passa esse 1 para o lado de cá negativo. Então, ficou menos a igual a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. E aí ficou o menos a do lado de lá. Não é interessante que a letra fique negativa, então a gente multiplica tudo por menos 1. Então fica menos 1 vezes menos a, que dá a, menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Então o valor do a é menos 1. E aí, se você tivesse feito essa substituição na equação mais fácil, né, ó, que é essa equação aqui de cima, que é essa equação aqui de baixo, ó, ia ficar o valor do b que a gente descobriu, né, que é 1, aí ia ficar, copiar o resto, né, a mais 1 igual a 0. E aí você só ia passar esse 1 para o lado de lá, ó. Né, quando passa para o lado de lá, passa com o sinal negativo, né, tá positivo, passa negativo, e aí o valor do a ia ser menos 1. E em duas linhas você resolvia. Mas eu fiz isso aqui para ver, né, que em qualquer uma das duas equações, que você substitua o valor do b, dá certo. Então tá aí, ó. A função é essa daí. Já escrevi também dos dois jeitos, né, ó. Portanto, f de x é igual a menos x mais 1 ou y é igual a menos x mais 1. Lembrando que os dois jeitos aí é função, né? Igual eu falei aqui no começo na forma genérica. F de x igual a x mais b ou y igual a x mais b dá no mesmo. Então, o resultado você podia escrever só essa ou só essa. Eu escrevi os dois para vocês verem.